esse é o Pode Listar. O nosso bate-papo leve e descontraído sobre licitações e contratos. Eu sou Michele Vieira. Eu sou Bárbara Gadelha e o tema de hoje é regulamentação, mocinho ou vilão? E para nos ajudar a definir se a regulamentação vai ser considerada o mocinho ou o vilão da história, a gente tem uma convidada muito especial que está aqui com a gente hoje, Ana Priscila. Seja bem-vinda, Ana Priscila. Oi, meninas, boa noite a todo mundo que está vendo aí, o Pode Licitar. Primeiramente, agradecer esse convite bacana que vocês me fizeram. É uma honra estar aqui, discutir esse tema que é tão interessante e que eu acho que vai impactar de forma direta os órgãos agora com essa mudança aí, né, com a nova lei de licitação chegando. Então, assim, agradecer o convite, sei que passaram aqui pessoas maravilhosas que já tiveram esse bate-papo descontraído com vocês e eu espero estar à altura aí do Pode Licitar. Não resta dúvida de que você está à altura do Pode Licitar. Bom, então vamos fazer aquela colinha do currículo da Ana Priscila. Ana Priscila é advogada e consultora em gestão pública, palestrante e professora colunista do portal Solicita, vice-presidente da Ordem dos Pregoeiros e agente de contratação da Paraíba e sócia fundadora da APAC Consultoria. Ana Priscila, conte-nos um pouquinho sobre a sua trajetória. Ai, meninas, então, a gente vive brincando que ninguém escolhe licitação, né? A gente cai de paraquedas na licitação. Na verdade, eu já advogo há bastante tempo, eu não vou entregar quantos anos, porque a gente não, né? A gente guarda esses segredinhos conosco. Mas, assim, eu já estou nessa empreitada desde então, né? Trabalhando com gestão pública, atuando diretamente com órgãos, né? Já atuei como assessora jurídica, né, atuei em diversas temáticas que não eram relacionadas a licitações e contratos, né, a maioria das vezes em municípios, também já atuei no estado, já fui secretária adjunta, né, de controle interno no município aqui próximo de João Pessoa, da capital, pois é, a missão árdua, já atuei, inclusive, na comissão, né, dentro do estado, da Secretaria da Educação, das OS da educação, né, de monitoramento, fiscalização, é uma missão também árdua. Isso acaba, né, nos dando uma bagagem para que a gente possa abordar, porque a gente sabe que nesse mundo a gente aprende um pouquinho todos os dias. Então, cada novo desafio que aparece, que nos é dado, né, é uma chance, é uma oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos e de implementar e de apoiar aí a gestão pública. Então, assim, já passei por algumas situações, né, que no final me colocaram na licitação, né, eu acho que há mais ou menos uns quase 10 anos, eu acabei sendo convidada para apoiar as comissões de licitação diretamente, e aí a gente começa a mergulhar nesse universo, que é tão vasto, né, que tem tanta coisa para saber, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem informação que a gente precisa conhecer. E aí, de lá para cá, eu não deixei mais. E a gente foi se aprofundando cada vez mais. E aí, há uns 3 anos atrás, eu tive a ideia de fundar a PAC, né, que é exatamente para prestar consultoria, tanto para empresas, mas para órgão público. A gente realiza também alguns treinamentos. E é isso, um pouquinho da minha trajetória. É tudo isso. Eu fiquei pensando, ela falou que ninguém cai de paraquedas na licitação. Eu tenho uma história curiosa para contar. Como eu vim parar em licitação. Na verdade, eu já contei várias vezes que eu era de laboratório, requisitante, e eu vim parar aqui por causa de uma doença ocupacional. E aí... Apenas. Só isso. LER, né? Lesão por esforço repetitivo. E aí fui readaptada. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Bota ela para trabalhar com licitação, já que ela não pode mais ir para bancada. Enfim, foi essa minha história triste. É sempre assim. Bota fulano na licitação. Ai, não sei o que fazer com fulano. Bota na licitação. E graças a Deus que as pessoas que caem na licitação são pessoas boas, gente. E aí você mergulha nesse universo, você aprende mais, você se capacita, e aí você não consegue mais deixar. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Quem conhece se apaixona cada vez mais, exatamente porque a gente nunca tem domínio total da matéria, então eu acho que isso aguça, né, a nossa curiosidade, né, isso nos motiva diariamente, e é isso, a gente não consegue mais deixar. Licitações e contratos não tem um dia de rotina, né? Todo dia é uma surpresa. Então, essa galera que é agitada como a gente gosta muito dessa adrenalina. Exatamente, Michele, é isso aí.
seguindo nessa lógica, inclusive assim, sigo Ana Priscila nas redes sociais assim, já há muito tempo, sou super fã, mas ouvindo você falar um pouco dessa trajetória, tem algumas coisas que eu também não sabia, mesmo sendo uma fã assídua aí de tudo que você posta, consumidora de todo o conhecimento que você divide nas redes, não sabia, por exemplo, parte de controle interno, né? Que é de fato uma área que está ganhando grande relevância com a questão da nova lei de licitações, a gente está percebendo Isso. e o papel e a importância do controle interno para todos os gestores, para todas as etapas, né, do planejamento, seleção do fornecedor, a etapa da execução contratual. E a gente tem conversado bastante aqui no Pode Licitar, até tivemos essa conversa com a Laura, que foi o último episódio que foi ao ar. A Laura também faz parte, né, lá do Solicita como as loucas pela licitação. Isso, Laurinha. E a gente estava falando sobre a questão da gente ainda estar muito preso a algumas questões conceituais que a lei trouxe, como a novidade de termos agente da contratação. E a gente está discutindo, né, se o agente da contratação é a mesma coisa que o pregoeiro, sem discutir coisas mais importantes, como, por exemplo, que tipo de instrumentos, ferramentas, requisitos, né, esse profissional vai ter que ter, que perfil esse profissional vai ter que ter para agregar. Então, nesse sentido, me parece que a gente tem uma grande ferramenta nas mãos, a 14.133 é uma grande ferramenta, né? Tem tudo para ser algo um diferencial na administração pública, mas depende muito da gente fazer com que vários dispositivos que a lei trouxe seja efetivo dentro da administração. Então, nesse sentido, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a diretriz, né? E o que os órgãos têm que levar em consideração no momento de regulamentação da nova lei de licitações e contratos? Kelly, excelente pontuação que você fez. E antes de eu adentrar na resposta da tua pergunta, eu queria fazer uma consideração sobre isso que você falou, né? Você falou do controle interno e eu não sabia. E no controle interno também, antes disso, eu fui agente de controle, né? O que era isso? Eu era agente de controle dentro da Secretaria de Estado de Educação, que fazia o link direto com a CGE, que era a nossa Controladoria do Estado. E lá, o que é que a gente fazia? Eram nos passado diretrizes, né? E dentro dessas diretrizes eu apoiava os agentes que, digamos, atuavam na própria área de contratação, na própria formatação dos processos, né? Para que a gente seguisse, né? Conseguisse seguir aquelas diretrizes e assim o processo ficasse redondinho. Então, nada mais é do que orientações. E aí é um dos pontos de partida que a gente tem que passar. Qual seria a diretriz para que eu regulamentasse os dispositivos da lei? Primeiro, você tem que conhecer a tua realidade. Partir para fazer aquele diagnóstico bacana, sabe? Sentar com quem está com a mão na massa. O que eu estou vendo, o que eu tenho percebido, é que muitos órgãos eles estão passando a regulamentar, né, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, fechada. Muitas vezes vai só a controladoria, só a assessoria jurídica, e eles sentam, e aí eles montam uma regulamentação, e eles não ouvem quem está lá na ponta, e eles não ouvem as dores, e eles não conhecem na prática como é que roda o processo, e o que é que a gente poderia fazer para melhorar aquele processo. Então, eu acho que o primeiro ponto, sabe, Michele, assim, digamos, o ponto que é a cereja, que é a chave de por onde eu vou começar, é você conhecer como é que funciona o fluxo processual da contratação, né? Conhecer os teus setores, entender como é que vai funcionar agora, se vai mudar muita coisa, né? Se você vai, digamos, fazer uma readaptação nas tuas estruturas dentro do teu órgão, para que aquilo possa rodar e possa funcionar. Na verdade, a regulamentação, estou até antecipando um pouquinho, mas, na verdade, eu acho que a regulamentação, a função primordial dela é exatamente apoiar na implementação da lei, né? A lei geral, a 14.133, na verdade, ela traça um panorama geral, as regras gerais, e o teor da regulamentação é exatamente fazer esse link, essa proximidade com a realidade, o que é que eu vou implementar, como é que eu vou fazer, na verdade. Descrever, né, como é que eu vou implementar essas normas de uma forma mais prática, né, para quem está lá na ponta, para quem está executando, que eu acho que é o principal. Muito importante essa sua colocação, que eu costumo brincar que a gente às vezes propõe, né, faz protocolos ou propostas para acontecer em Nárnia, né? Não é para acontecer no lugar onde a gente trabalha, porque a gente pega ali o mundo do Mágico de Oz
e acha que vai dar tudo certo, que a gente tem todos aqueles personagens ali, não é verdade? Muito É bom. isso! Fantástico, é isso. Meninas, a regulamentação é para ajudar. A gente já tem lei demais, gente. Ó, a 1403 veio extensa, inclusive, há uma crítica aí, né, de alguns doutrinadores, né, que falam, é uma lei extensa, é uma lei que veio, poderia ser mais simplificada e pá. Eu juro, Michele, assim, eu não consigo achar a lei ruim. Eu também Por não. mais que eu já tenha, assim, ouvido, sabe? Eu vi Joel falar, eu vi Maria Silvia falar, sabe? Eu vi várias pessoas dizerem que não gostam da lei, mas, assim, eu não acho a lei ruim. Eu acho que a lei é necessária, porque, assim, eu até faço uma analogia e eu lembro que no Brasil a gente não usava cinto de segurança. A gente não tinha essa obrigatoriedade, tá? Nem hábito, E a né? gente, e a gente passou a usar o cinto de segurança porque a gente foi coagido por meio da multa. Sim. A gente não foi conscientizado de que se eu não usasse cinto de segurança e eu sofresse um acidente, ou me envolvesse em um acidente de trânsito, aquilo poderia custar a minha vida e poderia custar a vida da outra pessoa. Então, a gente aprendeu na dor mesmo, sabe? A gente aprendeu, olha, se eu não estiver usando cinto de segurança, a multa vai ser X. Então, assim, algumas disposições que a 1433 traz para dentro dessa lei geral, sabe? Ela impõe a muitos órgãos, digamos, uma sensibilidade maior, talvez, uma interpretação melhor, para que a gente não viva nesse mundo de Nárnia aí, onde os órgãos de fiscalização imaginam que a gente faz tudo aquilo que está lá e a gente, na verdade, não faz nada. A gente não consegue fazer nada. Então, assim, eu acho que foi muito bacana a gente eleger... já existia essa agregação de função há muito tempo. Tudo bem, já existia. Mas a gente está dando digamos, um destaque diferenciado para ela, sabe? A questão da gestão por competência, eu nunca vou cansar de falar, né? Aquele parágrafo único lá do artigo 11 é perfeito, quando a gente fala, né, que a autogestão tem que ter responsabilidade de entender que para tudo funcionar, para aquela estrutura funcionar, eu preciso proporcionar isso. Então, assim, é sim uma conjunção de fatores, tem muito órgão, e a maioria deles, até o órgão federal, até o próprio TCU já falou isso em sede de acórdão, né, quando fez essa análise. Até o órgão federal, muitas vezes, não tem essa estrutura preparada, quiçá os nossos pequenos municípios, né, que são a minha realidade, é a maioria onde eu atuo, onde eu conheço, sabe, e eu sei das dificuldades deles. Então, assim, a regulamentação, ela existe exatamente para aproximar. Olha, a regra é essa, mas como é que eu vou implementar essa lei? Mas eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Então, eu vou dividir em 3 estruturas principais, porque aí eu tenho risco mínimo, né? E eu consigo, digamos, colocar em prática as diretrizes que a lei me traz, né? Mas de acordo com a minha realidade, de acordo com o que eu consigo, de acordo com a minha estrutura, né? De acordo com o número de servidores que eu tenho, né? De acordo com a capacidade técnica de cada um, porque muitas vezes a gente tem bons servidores, mas aqueles bons servidores estão sempre sobrecarregados, né? E aí tem outros que não atuam, e aí a gente chama de novo a gestão por competência. Ei, alô, eu tô aqui. Enfim. E é basicamente isso, a gente precisa acordar, e eu não consigo achar a lei ruim, sabe? E aí, é como eu te digo, eu falo com a experiência da vivência que eu tenho nos órgãos que eu tenho. Eu acho que ela vai servir sim, para que a gente pelo menos tente dar uma mudada nessa cultura que hoje está impregnada, sabe, nos órgãos, onde apenas um faz e os outros observam, né? Para que a gente chame a responsabilidade para todo mundo que está envolvido ali naquele macro processo de contratação. Eu penso muito assim, eu penso dessa forma. Essa questão que ela falou da segregação de função, hoje até a gente gravou um episódio de carona, né, que já, quando esse episódio estiver no ar, o de carona já passou, inclusive, e a gente comentou sobre um workshop que a gente fez pela auditoria do SUS. O SUS promoveu um workshop essa semana aqui no Rio para os hospitais federais e institutos. E me convidaram para apresentar o instituto no qual eu trabalho e apresentar quais eram os controles e os desafios com a licitações e contratos no meu instituto. E aí eu lembro que, e assim, uma das coisas que eu destaquei foi a segregação de funções. E aí eu coloquei ela no meio do caminho. Foi interessante porque quando eu coloquei, você só via as cabecinhas no auditório assim, ó. Todo mundo concordando, assim, dos outros hospitais federais e dos institutos. Porque a segregação de funções, ela é um controle, sim, necessário, porque a gente vai fazendo mini auditorias internas, né, da gente ir conferindo a etapa que o colega fez, porque eu, obviamente, não vou corrigir algo que eu mesma fiz, pra mim tava bom, então
Eu não vou, É isso. não vou achar erro, então é importante ter outra pessoa no. Eu não sei vocês, mas se eu reler, toda vez que eu releio, eu quero mudar alguma coisa. Então, não adianta você ficar relendo. Tem que outra pessoa realmente fazer aquela análise, né? Perfeito. E, para além disso, também é um desafio. Por mais que a gente identifique que isso é um controle que a gente deveria exercer, ele é um desafio porque eu não consigo implementar como eu gostaria em Nárnia. Eu não consigo trazer para a realidade do meu órgão, porque eu não tenho servidores suficientes, eu não tenho servidores capacitados suficientes para colocar nesses pontos de controle. Então, essa questão da segregação de funções é maravilhosa. E aí, só fazendo uma pausa aqui, primeiro eu queria pedir para que os nossos seguidores respondam aí, polêmica do episódio de hoje. Você que tá aí assistindo pode listar. Você acha a lei boa ou a lei ruim? Ótimo. Queremos comentários aqui no vídeo sobre a opinião de todo mundo, se vocês são favoráveis ou contrários à lei. Óbvio, nada é perfeito, nem Jesus Cristo agradou a todos, mas a gente percebe que tem vertentes diferentes aí pela lei, né? Então vamos pedir esse comentário. E aproveitar e pedir para que todo mundo siga a gente aqui no Pode Licitar. Como é que faz pra seguir a gente aqui? Gente, eu sou péssima na solicitação pra seguir no Pode Licitar, mas eu vou falar bonitinho dessa vez. Vai. Quem nos assiste aqui e tá gostando do conteúdo, por favor, já assina ali o sininho pra poder receber as notificações e nos sigam no www.podelicitar.com.br e a gente também estamos em outras plataformas como Spotify, em blogs, tem muito material bacana. Ana Priscila vai aparecer em todas essas plataformas. Meninas, vocês são muito chiques. Eu tô emocionada, ó. Podem adicionar a gente no Instagram, vocês podem se inscrever no canal no YouTube, no TikTok, entendeu? São muitas redes sociais. Escrevam, porque a gente vai ficar famosa. Ó, abrindo esse parênteses aí que você falou que as cabecinhas todas concordam, eu tinha uma frase que eu falo muito, né? Hoje eu atuo como diretora financeira na Secretaria de Meio Ambiente daqui de João Pessoa. E aí um dos meus servidores brinca muito, porque toda vez que chega algum pepino, aí eu falo essa frase aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó céus, ó vida. É minha frase. Ó céus, ó vida. Então ele fez a canequinha para mim, ainda colocou meu nome, me deu de presente no fim do ano, no Natal. Quer dizer, não, ninguém merece, né, ganhar, porque diz assim, olha só, gente, eu tô conhecida por dizer essa frase. Mas é mais ou menos isso, porque assim, na verdade, a gente se depara com diversos desafios. E o bom servidor, eu costumo dizer, aquele raiz, aquele que gosta do que faz, sabe? Aquele que levanta com propósito de manhã, que sabe que eu não estou ali só para ganhar o meu salário no fim do mês, mas eu estou entregando política pública, eu estou transformando a vida de outras pessoas. Meninas, eu juro, todos os dias quando eu acordo, você acorda cansado, claro, desmotivada, mas assim, eu paro e eu penso, poxa, eu estou fazendo a diferença na vida de alguém. Isso é tão bacana, né? Tem muita gente que senta no birô e imagina que o teu trabalho é só burocrático, e não é. O nosso trabalho é extremamente importante, assim, sabe? A gente lá na ponta, quem tá lá, ó, só a merenda escolar, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, era reforma de escola, era merenda escolar, era um projeto super bacana que o governo tinha desenvolvido na época, que era o PBVest, que era proporcionar aos alunos, inclusive, que tivessem aulas com mesmos professores que davam aulas em rede particular, para que eles também tivessem chances de sair bem no Enem. Então, enfim, a gente entrega política pública, a gente muda a vida do outro. Então, assim, tem que encontrar uma solução. Então, eu costumo dizer que eu acordo todos os dias e quando eu estou lá, eu tento encontrar uma solução para aquele problema que aparece ali para mim. Na verdade, eu quero, ao final, conseguir resolver e conseguir finalizar o meu processo da melhor forma, sem responder processo, né? Tudo dentro da legalidade, mas eu quero entregar, eu quero fazer, é isso que a gente tem, né, que correr atrás. E a gente não pode, digamos, esbarrar porque, eu tenho poucos servidores, ou, eu só tenho 2. Infelizmente, a gente tem que, como eu disse antes, né, a gente tem que delimitar dentro da reserva do possível o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga aí alcançar os objetivos. Maravilhosa. Voltando aqui pro nosso roteiro de perguntas, quais matérias você entende que devam ser ainda regulamentadas? Opa. Então, meninas, essa é uma pergunta, assim, inclusive, né, que é bem bacana de se fazer. Porque tem muita gente querendo regulamentar tudo. Eu quero regulamentar tudo. Sabe, tem gente que fez um regulamento tão imenso. Tudo bem, eu respeito, é uma possibilidade. Mas eu acho que, como eu falei antes, a regulamentação ela tem que ser vista de uma forma que vai apoiar o servidor.
Na verdade, ela tem que ser vista como, digamos, um manual mesmo, uma diretriz, né, que vai lá estabelecer a forma pela qual, digamos, eu vou implementar aquele determinado artigo. Então, vou dar um exemplo para vocês. No município pequenininho, dificilmente ele vai começar a usar o diálogo competitivo, concordam comigo? Então, eu acho que a gente não precisa traçar regras ou regulamentar diferente, né? Já para que aquele município, eu vou começar por onde? Minha regulamentação, eu vou começar pelo diálogo competitivo. Não, claro que não. Você tem que começar primeiro pelas matérias bases. O que é obrigatório, que é definir o que é bem de luxo, até porque a lei fala que você não vai poder usar a nova lei, né? Se você não tiver definido aí o que seria bem comum ou de luxo. Então, é o obrigatório mesmo, é o ponto de partida. Né? Eu falo muito que é de suma importância definir atribuições e definir funções dentro da tua estrutura organizacional administrativa. Então, se você faz lá uma regulamentação onde você define, né, o que cada um vai fazer dentro do macroprocesso, onde você já define, né, essas atribuições, onde você já define essas funções, eu acho que é um ótimo segundo passo para que você inicie. Bens de luxo, regulamenta as atribuições, as funções, delimita, inclusive, se o agente de contratação vai ser comissionado efetivo, porque até que esse imbróglio seja resolvido, eu inclusive, oriento que o município, o ente, né, regulamente da forma como ele entende que vai conseguir executar, que é aquilo que a gente falou. Norma a gente tem demais. Não adianta a gente impor uma obrigação que a gente não vai conseguir executar. E é como você fala, eu vou fazer um regulamento lindo, maravilhoso, está perfeito, está inquestionável, o órgão de fiscalização não vai falar nada de mim, o jurídico pensando, vou regulamentar a lei, vou fazer um regulamento maravilhoso, não vai haver questionamento, o Tribunal de Contas vai me dar um 10, mas o meu órgão vai conseguir executar? Ou eu vou impor mais uma obrigação que muitas vezes eu costumo dizer, poxa, eu dou um tiro no meu pé. Eu já tenho um normativo geral que já me impõe algumas regras, aí eu venho para o meu local e eu coloco mais regras que eu muitas vezes não vou conseguir atender ou cumprir. Então, eu estou praticamente jogando, eu costumo dizer que eu estou jogando no time contrário quando eu faço isso, porque a regulamentação ela tem a função exatamente do contrário, né, de apoiar os agentes que estão, né, executando. Então, definir o que são bens de luxo, né, separados comuns, fazer essa questão das atribuições, né, alguns regulamentaram dispensa, né, contratação direta, e aí por que regulamentar contratação direta? Os artigos são, né, e aí me perguntavam muito isso, os artigos da lei são muito diretos, mas veja, fala-se muito, se confunde muito por conta do decreto federal, que a dispensa só poderia ser na modalidade eletrônica, na forma eletrônica que existe no governo federal, e que muitos municípios não fazem, né? Para eles a realidade é distinta, o quantitativo é diferente, enfim, eles precisavam muito, se sentiram mais confiantes em regulamentar no sentido de poder fazer a licitação sem a necessidade de ser eletrônica, na verdade, a dispensa, desculpa, poder fazer a dispensa sem a necessidade de ser eletrônica. E aí o registro de preço, que eu entendo que é necessário você regulamentar registro de preço, né? E aí, quando eu falo registro de preço, a gente usa praticamente o pregão para quase tudo no município, né? E vão ter aqueles ainda que não vão usar pregão, mas vão usar, na maioria das vezes, a contratação direta, a depender do tamanho, com esse aumento aí do limite de contratação direta. Mas eu entendo que o pregão também, o registro de preço, regulamentar as regras do registro de preço são importantes. E aí, Michele, por fim, né, eu entendo que a gente pode pensar em regulamentar procedimentos auxiliares, pelo menos os principais. Credenciamento está muito em alta agora, está muito em voga. Por quê? Porque a gente sabe que é um instrumento que pode auxiliar muito na contratação, né? E a gente não tem tantas regras. A gente, por mais que a 1433 tenha separado um capítulo específico para tratar dos procedimentos auxiliares, são apenas diretrizes. Então, assim, a gente precisa definir, a gente precisa desenhar. E aí, como é que eu desenho isso? Na prática, eu já fiz algum credenciamento? Alguém já fez algum credenciamento? Vou analisar. O que seria melhor para mim? O que seria mais vantajoso? O que na minha realidade aqui se adequa mais? O que é que eu vejo que tem mais chance de dar certo, de ser positivo? E seria isso.
basicamente. E o restante da regulamentação a gente vai sentindo, sabe? É como a gente falou, a Lei 866 nos deixa em dezembro desse ano, se não houver nenhuma mudança até lá. Tchau, 866. Ela nos deixa, vai deixar saudade para alguns, né, que já estão muito habituados com a vida com ela aí. Mas, assim, e a gente não regulamentou tudo. Tem dispositivo que não foi regulamentado. Essa é uma realidade que a gente tem que trazer. Então, para que essa afobação, sabe? Essa coisa toda. A gente ainda está entendendo. É igual ao quando a gente compra algo novo para a nossa casa. A gente comprou algo novo, recebeu, e a gente precisa olhar o manual, e a gente precisa entender a funcionalidade. A gente testa com cuidado nas primeiras vezes, até que a gente se sinta seguro para a gente implementar. E eu acho que assim vai ser a nova lei. Então, a gente tem que tratar as pautas da regulamentação com esse cuidado, sabe? Entendendo o que realmente é necessário e fazendo isso de forma paulatina, né? De forma gradativa, ao ponto que a gente vai sentindo realmente a necessidade de regulamentar aqueles temas, aquelas matérias. Perfeito. Você sabe que eu sou doida por uma regulamentação de diálogo competitivo, né? Michelle sabe. Às vezes a gente vai trabalhar... Eu sou doida pra fazer um diálogo competitivo. E ela fica assim na minha cabeça. Mas você não acha, se eu fizer isso vai ser diálogo competitivo. Não, eu acho que não. Não, mas se eu fizer desse jeito, vai ser diálogo competitivo. Ela tá louca pra fazer um diálogo competitivo. Se alguém, por favor, tiver feito um diálogo competitivo, manda pra gente. Meninas, eu não queria fazer diálogo competitivo. Sabe o que eu queria fazer? Encomenda tecnológica. Acho tão bonito. Chique, até já ouviram falar? E só vi falar. Muito nunca, chique. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Tecnológico, eu queria fazer alguma coisa relacionada, sabe? A essa modernidade, tecnologia, enfim, queria fazer algo assim. Acho, eu tenho um fraco por esses temas. Hein? O meu sonho audacioso é fazer diálogo competitivo para solução energética. Pois é, ela tá me cantando aqui, ela. Não é bonito? É bonito de Me chama, tá? Me chama quando você for fazer. Que eu queria estar assim, só do lado, assim, dando um pitaquinho, apoiando, né? Acompanhando aí, né? Como é que você está desenvolvendo tudo. Não tem regulamentação ainda nem do federal, né? Não tem nem no federal ainda a regulamentação, então a gente fica realmente muito no escuro, né? A gente querendo ir para encomendas tecnológicas, diálogo competitivo com questões de energia, quando a gente não regulamentou nem o básico. Mas assim, eu fico pensando, eu discuto muito isso às vezes com a Bárbara, né? Esse de carona que nós fazemos é porque a gente tá indo pro trabalho juntas e a gente faz um de carona. Mas tem uns que não são gravados, né? Tem uns debates que a gente não grava. Tem outros que a gente não grava. E a gente tem discutido bastante, assim, que na rede federal, como você bem disse, Ana, que a gente tem uma estrutura diferenciada, não que não tenhamos problema e que não tenhamos encontrado e estejamos encontrando dificuldade de regulamentar e implementar a nova lei. É fato essa dor pra gente também. Mas poder hoje trabalhar mais próximo dos municípios, assim, dentro de alguns outros projetos, me trouxe essa realidade de que eu reclamo com a barriga muito cheia. Assim, eu passei por situações na RGB de fazer manuais e a minha dificuldade era ter uma linguagem mais... Diminuir. Exato. Diminuir, fazer o básico. Porque, Michele, ninguém faz o básico, Michele. Não pasme, não. Não fazem o básico. Eu tava ali pensando em fazer algo tipo, uau, e não era. Eu vou te contar. Na realidade, a gente tem muito município que tem 3 mil habitantes, tá? Tem muito. Se você para pensar, essa é a nossa realidade, assim, digamos, verdadeira. E aí não é só região Nordeste, é região Norte, né, Sudeste. Se você for procurar, tem muitos pequenininhos mesmo. E nesses municípios pequenininhos, pasme, eles nem nomeavam fiscal. Há pouquíssimo tempo eles passaram a nomear fiscal de contrato. E aquele fiscal de contrato, que como a professora Lindineide Cardoso, né, nossa colega maravilhosa, costuma dizer, são aqueles meros atestadores de nota, né? Não são fiscais de contrato que sabem a responsabilidade de estar ali monitorando aquele contrato, sabe? Enfim, a gente tem realidades bem distintas. E aí, Michele também é minha colega na RGB, a gente divide, né, dentro do nosso grupo coletivo essas angústias. E aí, no desenvolvimento desse manual, realmente, as meninas, elas já estão acostumadas, digamos, a critérios e normas que vêm lá, né, normalmente das INs do governo federal,
que só quem participa normalmente desses grandes contratos são empresas que realmente têm bala na agulha. Né? Quando a gente desce para os municípios, gente, a gente tem que pedir o básico para eles. Não adianta a gente, como a gente falou aqui um pouquinho, né? Não adianta a gente pôr milhares de normativos que a gente sabe que não vai chegar, porque o município precisa contratar. E ele precisa contratar com a realidade daquele fornecedor que está lá para ele também. Então, não é nem só a realidade do município, mas a realidade do município e fornecedor. É de quem fornece e de quem compra, sabe? Então, a gente tem que realmente ter essa acessibilidade, a gente tem que descer um pouco, a gente tem que dizer, ó, esse aqui é o básico para funcionar. Esse é o básico para a gente atestar que a gente contratou, que ele cumpriu, que entregou, né? Que tem os preceitos básicos. Por quê? Porque não há nem sequer esse controle básico. Então, quando a gente já insere esse pequeno relatório de fiscalização aí, já é um ponto de partida bacana. Não, e eu confesso que tem saído tantas normas, tantas INs, tantos regulamentos que eu tô tendo dificuldade de acompanhar. E aí, me parece que quando a gente tem essa quantidade de informações saindo, talvez a gente comece a ir pro lado de até que ponto essa regulamentação é positiva ou ela virou um monstro na vida do servidor que já está tão sobrecarregado e já não está dando mais conta de acompanhar várias informações e várias diretrizes. Isso, é isso. Tem que pensar, né, um pouco nessa situação da realidade, porque eu estou falando de um órgão federal, eu estou dizendo, não estou conseguindo dar conta de acompanhar. Acho um movimento interessantíssimo, acho importante esse movimento de capacitar, de treinar, mas eu mesma já me perdi em vários webinários aí, que eu não estou conseguindo dar conta de ouvir, de acompanhar, de ver, e porventura posso estar fazendo uma coisa errada que já está até regulamentada e amanhã posso ser cobrada porque perdi essa informação, mas é muita informação que está saindo. E a gente não tá familiarizado, né? Hoje mesmo eu tava fazendo um ETP, tava ajudando a fazer um ETP, e eu tinha que colocar por que ia ser SRP. Aí você fala, cara, eu não decorei ainda quais são os incisos, né? Qual é? Na 8666 você já tinha o inciso decorado, hein? Não, peraí, abre o decreto 11462, confere qual é o artigo pra não escrever bobagem. Então, assim, porque no outro a gente já tinha tudo decoradinho, agora mudaram alguns termos, então você quer citar por que é, você fala, não, deixa eu entrar lá pra eu pegar direitinho, senão eu vou pegar errado. Então a gente ainda tá se adaptando também aos decretos que já saíram, saiu no início do ano, mas a gente ainda não tá familiarizado, porque a gente tava fechando os processos do 8666, e agora que a gente tá conseguindo tocar de fato. Meninas, eu acho que a gente vai passar um bom tempo se familiarizando com tudo ainda, entendendo como tudo vai funcionar. Eu acho, inclusive, que antes a gente estava muito na teoria, né? Tipo assim, de estudar, de tentar. Agora a gente vai começar a trazer tudo que a gente já viu, que a gente já leu, que a gente já estudou, para o momento de dizer agora que a gente vai usar, é agora que a gente vai implementar. Tudo que a gente, né, já guardou de informação. Podem ter certeza que a gente vai, sabe, se sair muito bem. A gente fica sempre receoso com mudança, porque a gente não gosta, na verdade. É como você falou, a gente já está muito acostumado, já sabia os pontos da lei, então era muito mais fácil construir, elaborar aquele documento, né? Mas assim, a gente vai conseguir, porque, cara, eu não acho que, sabe, foi aquela mudança que vai impactar muito, principalmente, por exemplo, quem é de órgão federal, sabe? Nos municípios, o que é mais temido, que eu costumo dizer, eu estou fazendo a implementação em alguns municípios, né? Em uma eu já estou bem adiantada, a gente já fez o primeiro protótipo da dispensa, a gente já vai partir agora para análise do decreto de regulamentação do registro de preço, né? Para que a gente passe para fazer a minuta do pregão, a gente já está entrando aí, né? A gente já está o quê? 20 de outubro, a gente já está entrando em novembro, minha preocupação já cresce, que novembro tem vários feriados no meio, e dezembro vai voar, né? Então, assim, eu estou querendo ver se a gente consegue adiantar. E, assim, qual a dificuldade maior que eu achei, sabe, Michele, que eu encontrei, assim? E eu falo muito isso para o pessoal lá do município. Gente, a pior parte a gente já fez. A gente fez o diagnóstico, a gente já levantou quem vai ser responsável pelo quê. A gente já fez uma readequação na secretaria. A Secretaria de Administração deixou de ser só de administração, porque a gente não tinha Secretaria de Planejamento, e agora a Secretaria de Administração e Planejamento. A gente já constituiu exatamente aquela estrutura do setor de contratação, onde ele vai definir
a fase da estrutura preparatória, a fase da seleção do fornecedor e a fase do acompanhamento, né, da execução contratual. E elas vão se comunicar entre si, né, exatamente retroalimentando essas informações para que a gente possa sempre evoluir na hora que a gente for formalizar o contrato. Então, assim, a pior parte seria essa, a pior parte vocês já fizeram, que é a parte de estruturar é mais difícil. Definir atribuições, quem vai ser o responsável pelo quê, né? A gente estabeleceu lá o decreto de regulamentação para os agentes públicos, né? Que foi aquilo das atribuições, das funções, a gente fez um geral e definiu lá de todos os agentes envolvidos, né? Agente de contratação, fiscal, comissão, que a gente colocou, não comissão, mas a gente colocou um setor de coordenação de planejamento, que ele vai ser responsável junto com as secretarias, de elaborar essas peças do planejamento, que é o que todo mundo teme. A gente colocou no decreto de regulamentação também que não é necessária a realização de ETP para tudo. Não é, gente, eu não vou fazer, não vou conseguir. Então, não adianta eu colocar lá no meu, né, eu vou fazer ETP para tudo. Não vou, eu não vou. Então, assim, vai ter algumas, a gente já colocou que algumas contratações mais simplificadas, não é necessária a elaboração do ETP, não é que não possa fazer, mas que não é necessário, não é obrigatória a elaboração daquele ETP, porque a gente faz exatamente isso, aproxima a norma da realidade. É o que eu consigo fazer, eu não vou conseguir fazer, eu não vou botar para eles essa obrigação, não vou impor para eles essa obrigação. E vou deixar o agente da ponta mais seguro. Eu vou trazer segurança jurídica para ele, porque vai lá, tá no meu regulamento, que eu não sou obrigada a fazer aquele instrumento lá do planejamento. Então, isso faz com que você sinta mais segurança. Então, agora, sabe, a gente se apoderar disso tudo, a gente começar a testar lá os vários, digamos assim, como a Michelle falou, as várias possibilidades trazidas pela 1433 para que a gente consiga realmente evoluir no serviço público e a gente conseguir realmente melhores resultados. Eu acho que é isso aí, por esse caminho. Eu tenho uma pergunta agora para te fazer, mas eu acredito que a Bárbara, a gente às vezes tem opiniões que a gente diverge, mas geralmente em relação aos convidados a gente geralmente tem a mesma opinião. E eu tenho certeza que ela vai concordar comigo que até o presente momento eu tô sentindo que eu tô numa aula de Ana Priscila. Tamanha didática que essa mulher tem, meu Deus, isso assim, tanto conhecimento. E eu vou fazer uma pergunta que eu tenho a sensação de que eu já ouvi de alguma forma essa resposta, mas vou fazê-la para que o público, que nossa audiência que está aqui assistindo tenha essa compreensão de forma clara. Então, assim, diante de tudo que você já trouxe, assim, e trouxe com maestria, Ana, quero deixar isso registrado, assim, agradecer que está sendo incrível. Maravilhosos, meninas. E você falar de um jeito tão didático, tão leve, de um tema que não é fácil e que talvez seja uma das maiores dores de todo mundo, independente do ente que a gente esteja falando. Então, assim, de forma prática, de tudo que você disse, qual é o sentido, então, de regulamentar? Então, é aquilo que eu acabei de falar. Você falou, né? Eu tenho a impressão que você já falou, eu adiantei a resposta. A regulamentação, ela tem que existir para aproximar a realidade do órgão. Então, assim, por que ela tem que ser diferente? Gente, porque ela não pode ser igual, digamos assim. Mas eu posso pegar o que o estado do Paraná já fez? Claro. Mas eu posso pegar o que o Rio de Janeiro já fez? Claro. Mas você tem que adaptar, você tem que entender. Olha, o meu diagnóstico é esse, a minha estrutura funcional é esse. Aqui, ó, o Rio de Janeiro colocou que ele tem um órgão específico só para fazer esse tipo de coisa. Eu tenho, no meu órgão, no meu ente, eu tenho essa estrutura, eu consigo colocar essa estrutura, e dentro dessa estrutura, né, eu consigo realmente implementar essas diretrizes que eu estou regulamentando. Então, assim, o sentido da regulamentação é esse, é você entender a tua realidade, é você colocar normas que te aproximem da, digamos assim, que proporcionem segurança jurídica para o agente que está executando e que mais ainda, né, aproximem a tua realidade lá, a tua vivência, as tuas dores, as tuas experiências. E aí eu brinquei porque eu fui fazer uma proposição de uma regulamentação e em um determinado item alguém fez um questionamento para mim. Mas fulano disse que não pode ser dessa forma. Eu fiz, não, fulano acha que não pode ser dessa forma, mas o outro fulano acha que pode. E aí, qual o melhor para tu? É o que fulano está dizendo que não pode, ou esse fulano que disse que pode? Para a tua realidade, o que é melhor?
Aí eu fiz essa pergunta, ele ficou chocado assim para mim e falou: para mim a realidade é melhor esse. Então é isso. A gente vai regulamentar nesse sentido. Porque se eu ainda estou no setor de digamos, numa fase de penumbra ainda, né? Eu costumo dizer, a gente ainda está com tudo muito, sabe, nas sombras, a gente ainda está, a poeira não baixou ainda. E eu ainda acho que ela não baixa tão cedo. Eu acho que ela ainda demora para que a gente, sabe, exista um posicionamento realmente firmes sobre determinadas, né, matérias que eu entendo que são as que mais causam aí, estão causando divergência entre os doutrinadores, né, entre os órgãos de fiscalização. E, inclusive, a gente não ouviu os órgãos de fiscalização ainda. Eles ainda estão começando a se posicionar sobre as diversas matérias. Então, cara, nesse momento que não tem ninguém ainda, chama para tu que é melhor para você, que mais se adequa à tua realidade. E lá na frente, ó, a gente espera, né, o posicionamento para que a gente entenda se a gente vai precisar readaptar. No máximo, o teu órgão de fiscalização vai te dar uma recomendação. Olha, ou vai questionar, né, a constitucionalidade daquela tua lei, se você fez uma lei, né, ou a legalidade do teu decreto, dependendo da matéria que você regulamentou, ou no máximo ele vai recomendar que você faça de uma forma diferente, porque nesse início, gente, o que vale é o que você está definindo. Sim. Então, você tem que definir o que você acha que você vai conseguir usar. Claro que eu não estou mandando ninguém fugir da legalidade, isso fica muito claro. Toda regulamentação, ela precisa ser embasada, ou ela precisa, digamos, vislumbrar alguém que disse que era possível ser daquela forma, tá? Você tem que ter aí uma base doutrinária, né? Ou até algum acordãozinho para chamar de seu, do TCU lá, que te disse que era possível que você implementasse se quisesse daquela forma. Mas que você tem que aproximar da tua realidade. O recado é assim, é esse, Michele. Não dá para regulamentar, não dá para o jurídico se isolar, não ouvir, né, as partes interessadas, não ouvir quem está na ponta, e regulamentar perfeito para o tribunal e impor talvez uma obrigação ainda maior e criar uma problemática maior, né, para o órgão, para o gestor e para quem está trabalhando, porque eles não vão conseguir alcançar ali, né, chegar ali no patamar daquelas obrigações que foram criadas. A gente podia ter uma plaquinha aqui, tipo, de ficar levantando assim, tipo, 10, tipo, dependendo das respostas. Que a gente tá aqui assim, ó, igual as cabecinhas do auditório. Então, eu já sabia, é isso aí. 10, 10. Isso que você falou dos órgãos de controle é curioso, porque hoje até a gente estava comentando isso lá no trabalho. A gente já mandou alguns processos na 14 e tá começando a voltar da CJU agora. E tá voltando, assim, meio raso o parecer. Porque quando vinha da 8666, era aqueles pareceres imensos, que eles se aprofundavam, criticavam. E eu tô sentindo que os pareceristas também não estão confortáveis, assim. A sensação que eu tenho com esses pareceres que estão voltando é que eles estão sendo muito rasos, que eu falei assim, gente, eu não tô segura. Eu preferia que eles estivessem me canetando do que eles dissessem, tá maravilhoso, vai lá. Vocês já pararam para pensar que eles também não estão dominando a matéria? Claro, a dificuldade é para todos, né? A gente está todo mundo no mesmo lugar. Claro que tem, tipo assim, a gente que lida com aquilo, né, com a mão na massa, de uma forma mais direta. Então, a gente precisou ficar acompanhando todas as mudanças, as regulamentações que saíram. Então, isso, assim, dá para a gente, eu acho, até um pouco mais de segurança, para a gente estar aqui debatendo sobre a matéria, dialogando, firmando conclusões sobre isso. Eu costumo dizer, quantos eventos eu já não participei ouvindo, aprendendo na primeira fila lá, escutando o que todo mundo tem a dizer sobre os diversos temas para que eu consiga formar a minha opinião. Porque isso é muito importante, você ouvir, sabe? Ai, fulano disse isso, mas fulano disse dessa forma. Esse pensa assim, esse pensa assim. O argumento da fundamentação é esse, o argumento é esse. E aí, com base em por exemplo, todos nós temos as nossas experiências, né? A gente constrói a nossa vivência e, com base nisso, a gente tira as nossas conclusões e a gente faz a nossa interpretação para seguir o nosso caminho. Olha, eu concordo com essa corrente por isso, porque eu já vivenciei dessa forma. Então, essa, para mim, é a corrente que deve, né, ser considerada majoritária, ela que deve prevalecer, ela que eu vou utilizar, né, para jogar para frente no meu órgão, e eu me sinto segura dessa forma.
né? E da mesma forma, outra pessoa pode ter uma experiência diferente da que eu já tive e pode dizer, não, essa corrente aí não, eu prefiro essa, porque essa daqui vai trazer, digamos, um respaldo maior, uma segurança maior para quem está aplicando. Então, isso vai variar muito, mas o importante é, sim, você ouvir muito, acompanhar aí, né, cada movimentozinho dos órgãos de fiscalização, porque no final, por mais que a gente não concorde com várias coisas que eles colocam, e eu vivo falando sobre isso, gente, tinha coisa que eu achava assim absurda, eu não concordava de jeito nenhum, mas por mais que eu não concorde, eles são importantes, eles me fiscalizam, e eu preciso estar acompanhando qual é o posicionamento deles, qual é o entendimento deles, até que eu possa me resguardar para que lá na frente eu possa dizer, olha, eu não fiz, mas aí eu me resguardei. E a regulamentação entra aí. É isso. Eu regulamento lá no meu órgão diferente, do posicionamento lá, né, do órgão de fiscalização, eu vou dizer, mas aqui eu faço assim, ó, tem uma norma que define que eu tenho que fazer dessa forma. Então, traz segurança jurídica tanto para o agente quanto para o gestor, quando esse processo for lá, né, para análise e o crivo da fiscalização. Bom, já caminhando para o final, a gente vai retomar a pergunta lá do início. Afinal, regulamentação é mocinho ou é vilão? Ana Priscila. Então, gente, ela pode ser mocinho, tá? Se você fizer como tem que ser feito. Se você regulamentar para o teu órgão, se você pegar as diversas experiências que já existem por aí, que são várias, inúmeras, analisar minuciosamente, chamar os agentes certos para opinar com relação a essa regulamentação, né? O jurídico, ele digamos que ele será o dono desse processo de regulamentação, né? Que ele vai chamar para si essa responsabilidade. Mas ele precisa entender que ele precisa ouvir os outros atores que estão ali diretamente ligados nessa temática da contratação, para que ele possa alcançar um resultado mais proveitoso e que essa regulamentação realmente auxilie o órgão, auxilie o ente na hora que você estiver implementando a Lei 14.133. Ela só vai ser vilã se você não fizer isso. Se você simplesmente copiar regulamentos de outros órgãos, que nada tem a ver com a tua realidade, se você simplesmente recepcionar, né, os regulamentos do governo federal, imagina um município de 3 mil habitantes, Michele, agora recepcionando, né, a IN que trata sobre os agentes públicos em geral, né, e suas atribuições, né, e jogando ali para aquele servidor aquelas atribuições que estão lá elencadas e desenhadas na IN. Então, aí, nesse momento, esta regulamentação passará a atuar realmente como vilã. Não vai ser uma boa. Então, está fora. A gente tem que deixar fora. A gente tem que observar realmente as diretrizes e regulamentar aos pouquinhos também, nada de afobação, regulamentar os principais temas, né, aqueles temas que são realmente essenciais para a gente começar a usar, né, essa lei que vem aí, que eu acho que tem tudo para causar um impacto positivo, pelo menos nos órgãos menores, que não observavam ainda regras com relação à governança e a estruturas. É isso, meninas. É o que eu teria a pontuar sobre a nossa temática de hoje. Não, perfeito, sim. Eu aprendi bastante. A gente tem a sensação, é engraçado, né? Quem trabalha com licitação de contratos, acaba que a gente é um misto de muitas coisas, porque a gente aprende um pouco de tudo. Tem horas que você tá com o chapéu que você é contador, tem hora que você é o RH, tem hora que você é psicólogo. Enfim, são várias profissões que a gente vai agregando para ser um bom profissional dentro da licitações e contratos. Mas o mais interessante do Pode Licitar, dentre muitas coisas que a gente está descobrindo nessa caminhada, porque muita coisa é nova pra gente também, a gente tinha essa questão de, cara, vamos levar para algum lugar tudo que a gente discute? Mas a gente está também sendo muito desafiada todos os dias a cada convidado, porque a gente percebe que tem temas que pra gente poderia estar muito pacificado, e a gente recebe um convidado como você, a gente fala, cara, não pensei nisso. Putz, eu vou fazer isso no meu órgão. Eu tô tão feliz porque vocês disseram que, de repente, eu gerei algum insight em vocês, porque é exatamente isso que a discussão tem que gerar. Poxa, não pensei por essa perspectiva, né? Não pensei diretamente nesse canal. Eu acho que é isso que um bom debate, que uma boa exposição, ela acaba gerando em quem está ouvindo, porque é muito chato, às vezes, a gente ouvir o que a gente isso eu já sei, eu já ouvi, muitas coisas a gente realmente já sabe, mas será que daquele jeito eu já havia pensado? Então, assim, fico felicíssima, até porque vocês estão aí, né, nessa estrada também, então,
vocês devem traçar debates aí calorosíssimos sobre diversos temas super interessantes e, assim, parabenizar novamente esse trabalho de vocês, né, que é tão bonito e que acaba ajudando, sendo mais uma ferramenta de apoio aí para quem está na ponta, para quem está executando, para quem está implementando, e continuar, que vocês sigam firmes, né, nessa caminhada tão bonita de vocês. Obrigada, meu amor. Se é que a gente pode pedir mais alguma coisa para Ana Priscila, se é que a gente tem esse direito ainda hoje, depois dessa verdadeira aula que você deu, queria pedir que você deixasse aqui para nossa audiência uma dica de ouro, aquilo que você acha que essa informação não pode perder. Toda vez que eu estiver diante desse tema, o que eu não posso esquecer? Ai, Michelle, eu não posso esquecer que regulamentação não é brincadeira. Então, se você acha que, por exemplo, se o jurídico do teu órgão, né, acha que ele talvez não esteja apto o suficiente para conduzir esse processo, né, que haja um diálogo com o gestor, com o ordenador de despesa, para que haja a contratação de um profissional que já esteja atuando na área, que possa auxiliar de repente, né, para que realmente ele conduza esse processo com o cuidado que ele deve ter. E também para que ele entenda que, com a nova lei, há essa necessidade de capacitação continuada dos teus servidores, né? Os servidores têm sede de conhecimento, principalmente os bons servidores, eles não querem executar, né, o seu trabalho de qualquer jeito, também é o nosso CPF que está em jogo, então a gente lida com isso todos os dias, então é necessário que haja uma sensibilidade do gestor para que ele entenda que quanto melhor, né, o meu órgão tiver uma regulamentação definida, que passe a apoiar a atuação desses agentes, mais segurança eu vou trazer, né? Mais conforto eu vou ter lá na frente, inclusive, para saber o seguinte, então, estou resguardado, porque eu confio na minha equipe, eu sei que é uma equipe boa e a equipe está agindo, inclusive, de acordo com as diretrizes que já foram definidas aqui, né, para o meu órgão. Então, é isso. Seria a questão da regulamentação, do cuidado, realmente, quando você for regulamentar, e dessa capacitação continuada, né, para os profissionais que estão nessa área de contratações, até porque a gente tem um longo caminho pela frente, e a partir de agora, eu acho que a gente vai estar sempre, né, construindo esse caminho, e esse caminho, ele é construído dia após dia, tijolo após tijolo, até que a gente consiga, né, se sentir num castelo bem seguro, onde só haja felicidade e alegria, e não haja medo, porque o que a gente vê muito por aí é exatamente, né, digamos, a precariedade com que esses atos administrativos são executados, e que muitas vezes prejudicam, né, os agentes em si, que acabam respondendo, sendo responsabilizados por condutas que muitas vezes, né, não foram nem perpetradas por má fé, né, mas por desconhecimento mesmo, aquilo que você falou. São tantas leis, são tantos normativos, né, que estão aparecendo por aí, novos, e é quase que impossível que o servidor tenha um domínio total de todos esses normativos. Então, assim, é estudar, é se capacitar, né, definir bem as atribuições e as funções de cada agente, e a regulamentação tem um papel crucial, fundamental nisso tudo. Perfeito. Aninha, assim como a gente que vai querer te ouvir muito, muito mais, como as pessoas que nos assistem encontram a Ana Priscila nas redes sociais? Ai, meninas, eu tenho um Instagram, né? Na verdade, eu tenho também como é que eu posso dizer, um canal no YouTube, mas ele está um pouquinho desatualizado. Eu confesso que eu não estou conseguindo dar conta. Estava até brincando com o Michelle antes de a gente entrar. Eu entendo perfeitamente a correria do dia a dia, porque a gente acaba tentando, né, fazer as nossas, escrever, estudar, né? Muitas vezes a gente ministra aula, então tem que preparar material, tem que preparar a aula, e junta com as nossas obrigações do dia a dia. Eu sou mãe, meu pequeno está aqui com os bilhetinhos para mim, calma, tá acabando, porque hoje ele tem uma atividade na escola, então, assim, a gente tem outras atividades, então, para fazer, então, muitas vezes isso, né, fica um pouco atrapalhado, mas é respirar e seguir em frente, como a gente pode, né, e ter noção que a gente vai querer sempre entregar o melhor.
Perfeito. Gente, quem quiser seguir aqui a gente nas redes sociais, como eles fazem, Babi? É só seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever no canal aqui no Instagram, no Pode Listar. No Instagram não, minto, no YouTube. E no Instagram, procurar também o @Pode Listar. A gente tá lá, a gente posta os vídeos da semana, coloca algumas temáticas também que estão mais sendo discutidas, né, naquele momento. Sempre que tem alguma IN, algum decreto que sai, a gente também acaba colocando por lá. E no nosso site, que a gente também procura manter todos os decretos, as instruções normativas. A própria lei tem um link para lá, tem o modelo da AGU, enfim. Também fica como um repositório aí de informação para quem está estudando e querendo aprender um pouquinho mais. Agradecer muito, Ana Priscila, a tua presença aqui. Foi um prazer receber. Meninas, muito obrigada mesmo. O prazer foi todo meu. Né? Mulher, muito conhecimento. Foi muito, 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 assim, é perceptível o quanto você tem de conteúdo e eu espero que você possa retornar aqui no Pode Listar para a gente falar de outros temas e espero, inclusive, que você já ouviu presencialmente, quando estiver no Rio. Vamos para João Pessoa, gente? Eu quero visitar minha família. Eu tô ouvindo a sua voz e eu só penso na minha família, minhas primas maravilhosas, meus primos que eu amo. A gente faz dois, um em João Pessoa e um aqui no estúdio do Pode Listar. Combinado, viu? Já tá aceito o convite, tá? Ana, maravilhosa, você é um espetáculo, muito obrigada pela aula, muito obrigada pelo seu tempo, atenda seu pequeno aí, e até breve, minha linda. Meninas, um beijo enorme, beijo pra todo mundo, assistam, repitam, podem assistir de novo, e não percam as meninas, que elas são maravilhosas, e sempre aparecem com gente bacana para conversar sobre esse tema que tá palpitante no momento. Obrigada, Ana. Tchau, tchau, gente, até o próximo.